Bom, pessoal, então vamos ver aí a aula 2, né, sobre termoquímica, né? E nessa aula nós vamos estudar um pouquinho sobre os processos endotérmicos e exotérmicos. Vamos tentar entender um pouquinho sobre essa ideia de transferência de energia, né? Então você imagina que nós temos aqui um sisteminha onde eu tenho a água, né, no recipiente aqui transparente aqui para a gente conseguir visualizar direitinho, e eu tenho uma fonte de energia aqui, no caso aqui é a chama aí de um fogão a gás, né? Provavelmente. Essa chama aqui, pessoal, já é resultado de uma reação química. Então é a combustão lá do gás butano e propano lá que está no bujão de gás, que ele sai aqui na boca do fogão aqui, né? Na boca aqui do fogão aqui, e aí aqui começa o processo de combustão, de queima, né? Então essa combustão ela libera energia que é absorvida pelo frasco aqui primeiramente, né, que é a nossa parede aqui que separa a água do fogo, aí é transferida depois para a água. Quando a água recebe essa, essa energia, a primeira coisa é o aumento da temperatura da água. Então vai aumentando a temperatura, com o passar do tempo você começa a ter uma mudança de estado físico, ou seja, a água sai do estado líquido para o estado gás. E quando ela sai do estado líquido para o estado gás, começa a formar bolhas aqui, até a gente ter um processo, primeiro de evaporação, até a gente ter um processo de ebulição, né, que atinge lá a temperatura de 100 graus Celsius, 1 atm, né? Essa transferência de energia que tem aqui, a gente já discutiu um pouquinho sobre ela, a gente chama de calor. Essa diferença de... porque são corpos que têm diferença de temperatura, né? E aí há essa transferência de energia aqui. E é lógico que o sistema nosso é um sistema aberto, porque a água consegue evaporar aqui. Então eu vou perdendo massa de água aí com o passar do tempo. Então aqui, pessoal, eu tenho que a água ela está absorvendo energia enquanto que a combustão, o processo de combustão ali está gerando, está sendo gerado, né, está sendo liberada energia através das reações que acontecem ali. Então eu teria então aí um processo de alguém liberando e alguém absorvendo energia. Quando eu tenho essa ideia de alguém liberando e alguém recebendo energia, né, eu posso imaginar que quem libera calor é um processo exotérmico, isso quer dizer sair, então está liberando energia aqui, enquanto quem absorve calor está sendo um processo, está fazendo um processo endotérmico. Endo quer dizer entrada, então absorve calor. No caso que a água está absorvendo calor, está sofrendo processo endotérmico. Enquanto que aqui quem está liberando, quem está sendo doador de calor aqui, está perdendo calor, que é um processo exotérmico. Então, processo endotérmico e exotérmico. Depois a gente vai ver que também tem as reações endotérmicas e exotérmicas. Aqui, no caso especificamente da, da chama aqui também, há uma reação química lógica aí, liberando energia aí. Então, olha, quando a gente fala dessa questão de processos endotérmicos e exotérmicos, né, é bom a gente associar com alguma coisa que a gente já está acostumado, né, que seria a ideia. Você pega aqui, por exemplo, vamos imaginar água no estado sólido, né? Você tem um gelo aqui, uma placa de gelo, um cubo de gelo aqui, e esse cubo de gelo, ele veio de onde? Esse cubo de gelo, né, veio da água que perdeu energia, perdeu uma quantidade de energia e formou o gelo. Então esse é um processo de perda de energia. A água transformando em sólido é um processo que acontece com liberação de energia. Como é que acontece isso na prática? Ó, você pega esse líquido seu e coloca no congelador. Quando você coloca no congelador, a temperatura do congelador não está menor do que a temperatura da água. Então a água vai transferir energia para o congelador. Lembra a ideia da lei zero? O corpo de maior temperatura transfere para um corpo de menor temperatura. Quando ele transfere essa energia para um corpo de menor temperatura, aí você forma aí a substância água no estado sólido. A ideia de condensação também é a mesma. Você pega um vapor, uma massa de vapor de água e tira a energia dessa massa de vapor de água, ela se transforma em líquido. Então, olha, esses são processos que acontecem com liberação de energia. Existe a possibilidade também de vapor de água se transformar em água sólida. Também é um processo de liberação de energia, processos exotérmicos. Isso que é chamado de sublimação, quando passa a água do estado do gás para o estado é, sólido.
Bom, essa ideia do êxodo, né, a gente já falou, significa para fora, né, perdendo, está liberando energia. Lembra que quando alguém perde energia, alguém tem que receber. Então, sempre que existir um processo exotérmico, né, vai ter um processo endotérmico associado a ele. Bom, e os processos endotérmicos? Ela acontece com a absorção de energia. Então, você imagina uma roupa no varal secando. Esse é um processo endotérmico. Por quê? A água não está saindo do estado líquido da roupa aqui para o estado vapor. Então, ela faz isso absorvendo energia. A gente sabe disso, a gente consegue visualizar isso lá no fogão da casa da gente. O gelo, você pegou a massa de gelo, colocou na sua mão aqui, ela vai tirar energia de onde? Da sua mão para ser transferida para o gelo até que o gelo derreta todo e depois aumente a temperatura até igualar as temperaturas do seu corpo e da massa de água que está na sua mão. Então, esses são processos que acontecem com a absorção de energia, processos endotérmicos. Se eu pegar isso aqui, a ideia aqui é o contrário do que acontecia no processo exotérmico lá. Então, olha, do gelo passando para o líquido, fusão, do líquido passando para vapor, vaporização, são todos processos que acontecem com absorção de energia. Do sólido direto para o vapor também processos que acontecem com absorção de energia. São os processos endotérmicos. A palavra endo significa para dentro, está absorvendo energia. Os processos, né, a gente já estudou, né, está associado às transformações físicas e também às transformações químicas, né? Mas quando eu falo reações exotérmicas e reações endotérmicas, eu estou falando especificamente de reações químicas. Então tem que estar associada a ela aí uma reação química. Então tem assim, olha, uma reação química exotérmica, ela vai promover uma outra reação química endotérmica ou um processo endotérmico, né? Então ela libera energia, essa reação libera energia. E essa energia pode ser utilizada tanto para fazer uma outra reação que está absorvendo energia ou para uma transformação, aquecimento de algum sistema, aquecimento de temperatura. Então as reações, elas acontecem quando reações exotérmicas que acontecem com liberação de calor, elas são chamadas de reações exotérmicas. Exo quer dizer saída. Então a reação aconteceu e liberou energia. Então, ou seja, o seu produto final tem um conteúdo energético menor do que os seus reagentes. Bom, exemplo. Se eu pego aqui hidrogênio, um balãozinho aqui cheio de hidrogênio e oxigênio e chego com uma chama, que essa aqui é uma energia que a gente chama de energia de ativação, que a gente vai ver um pouquinho à frente, para iniciar essa reação química aqui. Essa reação química vai acontecer, mas logo depois libera uma grande quantidade de energia. Isso aqui, pessoal, é uma quantidade boa de energia, né? No caso aqui, o hidrogênio está sofrendo um processo que a gente chama de combustão, reagindo com o oxigênio e liberando energia. E essa combustão ela é utilizada mesmo para propulsão de foguetes, né? Bom, essas reações, né, que a gente pode escrever essas reações químicas, né? E aí, nesse caso, a gente tem aqui, olha, nas reações exotérmicas, a energia como se fosse um produto da minha reação química. Então, eu tenho hidrogênio mais oxigênio formando água e mais energia. Então, é como se ele fosse um produto. Então, a gente pode encarar aí, quando a gente fala em reações exotérmicas, a energia aí, imaginar ela como sendo produto de reação. Já nas reações endotérmicas, como o nome já diz, é uma reação que vai acontecer com absorção de energia. Então, a energia aí, no caso, né, o calor, vai ser considerado como se fosse um reagente da nossa reação química. Então, vamos lá pegar uma reação que a gente vê aí, que é uma reação endotérmica, que a gente conhece. É a reação, por exemplo, de combustão aí, de fotossíntese, né? Onde você pega a plantinha, pega energia solar, né? E CO2 da atmosfera e faz o que a gente chama de fotossíntese. Então, fóton está associado à questão de energia, né? E síntese, a síntese, fotossíntese, então, fica como se fosse a síntese com o auxílio, né? Com a ajuda de fótons, né? De energia. Então, olha, a ideia aqui pega CO2, pega a água que vem lá do solo, etc., né? Mais energia, funciona como um reagente aqui para formar uma substância com um conteúdo de energia maior do que os reagentes, né? Soma-se a energia para formar isso aí. E é lógico, por exemplo, se eu imaginar a reação contrária, que seria a reação
de queima aqui, né? Aqui tem mais de decomposição aqui. Eu formaria CO2 e água, né? E oxigênio aqui também, né? E mais energia. Então o processo aqui também é verdade. O contrário aqui também é verdade. Bom, vamos lá então para a gente ver se a gente entendeu isso aqui. Só um exemplo básico aí, né? Então vamos pegar aqui, por exemplo, uma substância chamada nitrato de potássio, que é o KNO3, conhecido aí como salitre, né? Ele é um sólido branco iônico. Por que é iônico? Porque eu tenho um cátion e um ânion. Esse ânion aqui é o grupo NO3 menos e o cátion é o K+. O K+, eu sei porque está na família 1A, vai perder um elétron e formar o cátion K+, e eu tenho um NO3 ligado a ele, é uma carga negativa, para quem ainda não lembra disso. Essa substância tem larga aplicação na composição de fertilizantes e de pólvora negra, então é uma substância muito utilizada. Também é usado como conservante em embutidos de carne, então de vez em quando a gente come um negocinho desse ainda também, né? Tipo mortadela, salame, a gente está ingerindo isso aí o tempo todo. Esse é um sal bastante solúvel em água, bastante solúvel em água. Então quer dizer que eu coloco ele em água, ele se solubiliza com facilidade. E ele produz uma solução com íons potássio e nitrato. Agora presta atenção nisso aqui que é o interessante para a gente quando a gente fala de termoquímica. Ao dissolver nitrato de potássio em água, observa que o líquido, ou seja, a água, e o frasco que contém a nossa solução, evidentemente, pode ser um becker aí de vidro ou uma coisa assim, diminui a temperatura. Então, olha, se ele diminuiu a temperatura, quer dizer que alguém recebeu essa temperatura. Quem recebeu essa temperatura? É a transformação que acontece lá da dissociação do nitrato de potássio em água. É um fenômeno, na verdade, um fenômeno físico, né? Então, esse fenômeno de dissociação, ele acontece absorvendo energia. Tira de onde? Tira da água e do becker. Por isso, quando você coloca a mão na água e no becker, ele está com temperatura menor. Então, olha, aconteceu um fenômeno de transferência de energia da sua água e, consequentemente, do becker, né, para o processo de dissociação que acontece aí. Então, o processo de dissociação do sal KNO3 é um processo que acontece com absorção de energia, processo endotérmico, enquanto que a água sofreu aí um processo exotérmico, ela transferiu energia para esse processo de dissociação do KNO3. Beleza? Esse é o KNO3, a gente coloca ele em água. Escreva, então, de acordo com isso, escreva a separação de íons, ou seja, a dissociação iônica que ocorre ao dissolver o sal em água. Então, como é que ficaria isso? Ó, KNO3, que é um sólido, né? Eu coloco ele em água, né? Que é só água, só pra gente... Ele vai formar o quê? K mais aquoso e NO3 aquoso. Ah, professor, mas eu queria ver você colocando uma questão fácil assim na prova, porque essa questão é bem simples e tal. Eu sempre coloco essa questão na prova. Essa é uma questão que eu tirei das provas antigas. Aí, beleza. É correto concluir que o processo de dissolução do nitrato de potássio em água é exotérmico? O processo de dissolução é exotérmico? Não. O processo é o quê? Endotérmico. Por quê? Ele absorve energia da água e tira energia da água. Então, o processo é endotérmico. Bom, pessoal, então, para a gente encerrar essa segunda aula nossa, seria isso. Então, coisinhas bem simples, conceitos simples, mas tem que ficar claro. Você tem que começar a ver as transformações, observar as transformações e associar essa questão da absorção e liberação de energia em todos os processos. Continua aí, façam revisão da matéria, leiam, tem alguns textos aí associados a isso, leiam, tentem resolver os exercícios lá associados a esse assunto. Tá joia? Obrigado aí pela atenção.